E aí, galerinha dos Computadores Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, noite ou dia para todos aqui presentes. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um PC Gamer aí de mais ou menos 4 mil reais, menos que 4 mil reais, na verdade, que você vai poder jogar todos os jogos atuais sem ter problema de desempenho, sem ter problema de travamento, sem preocupação, você vai conseguir jogar de tudo com essas duas configurações que eu vou passar para vocês. Por que duas, Gohan? Cara, é fato que ultimamente os preços deram uma melhorada aqui no Brasil, e exclusivamente em placas de vídeo. O preço das placas de vídeo estão bem mais interessantes, está chegando até a ficar competitivo com sites como o AliExpress, por exemplo. Só que tem um ponto que não dá pra gente negligenciar, um ponto que incomoda muito em comprar aqui no Brasil ainda hoje, que é o que? O parcelamento, né? Porque, cara, se a gente for parar pra ver, o salário mínimo aqui no Brasil é R$ 1.200. Como que você compra um PC de 4 mil com R$ 1.200? Você tem que juntar muito dinheiro. Só que nessa que você junta dinheiro, tem a inflação que faz o preço do nosso dinheiro suado cada dia valer menos, o preço das coisas cada dia fica mais caro. Tem o dólar aí que tá batendo com a gente aí de tudo quanto é lado, cada dia ficando mais caro. Então, cara, não é fácil você montar um PC de 4 mil reais aqui no Brasil e ter esse orçamento inteiro. E o que ajuda muito a gente é a opção da gente poder parcelar os nossos cartões, parte das peças, né? Porém, aqui no Brasil é nítido. Cara, você pode ter a oferta melhor do mundo. Você vai pagar parcelado pronto. Você tem que pagar quase o dobro. É um bagulho muito sinistro que ainda nesse ponto a gente regrediu bastante em relação ao AliExpress. No AliExpress qualquer compra a gente consegue parcelar em 6 vezes sem juros. Então é muito injusto fazer uma comparação direta, comprando um PC Gamer aqui e um PC Gamer lá. Por isso que a gente vai ver duas configurações hoje, mas que ambas vão ter um desempenho muito bom e vai sair abaixo dos 4 mil reais, beleza? Bom, para começar, eu vou mostrar para vocês a configuração de quem vai montar o PC Gamer com dinheiro à vista, tá? Quem, cara, já tem o dinheiro inteiro, juntou um dinheiro por um tempo, quer montar essa configuração, já tem o dinheiro inteiro, beleza? Bom, para começar, a gente já tem aqui na Kabum, loja brasileira, uma placa-mãe Gigabyte H610M S2H, tá? Uma placa-mãe com LGA 1700 para processadores Intel 12ª geração, plataforma DDR4, beleza? Placa-mãe tá saindo pra gente por R$ 579,90. E, bom, como a gente viu uma placa-mãe DDR4, então as memórias que a gente vai usar são essas memórias da Cuso. É um nome estranho, mas as memórias são boas, tá? Bastante gente reportou que vieram com chip Samsung, que são dos melhores, então podem ficar despreocupados quanto a isso. São dois pentes de memória de 3.200 MHz, vai estar saindo pra gente por R$ 264,92, tá? Não tem muito o que falar sobre memória RAM. Memória RAM basicamente é aquela memória volátil, né, que o sistema usa para armazenar arquivos temporários que depois vão ser repassados para o processador enquanto a gente está jogando e usando a nossa máquina. Então, bom, não tem muito o que falar sobre a memória RAM. São esses dois pentes de memória, tá num preço muito legal, beleza? Bom, e junto com a placa-mãe e com as memórias do processador que a gente vai colocar nessa configuração, lembrando que essa daqui é para quem vai montar o PC à vista. Se você olhar o preço dessas mercadorias que eu vou mostrar para vocês parcelando, vai dar um valor muito mais alto do que vocês vão ver aqui. Por isso que essa é a configuração para quem vai montar o PC à vista, beleza? E o processador é o Intel Core i3 12100F, tá? É um processador de 4 núcleos e 8 threads, mas é um processador muito otimizado, ele roda muito bem, cara. Ele já tem PCI Express 4.0, então as placas de vídeo mais recentes você vai conseguir tocar tranquilo. E falando nesse ponto da placa de vídeo com o PCI Express 4.0, foi um dos motivos da gente estar selecionando esse carinha para essa montagem aqui, beleza? Então, esse é o i3 12100F. Olha a diferença. Ele tá saindo 699 à vista no Kabum e parcelado ele sai por 823, ou seja, são quase R$ 200 aqui. Se junta esse e essa diferença e essa diferença, dá R$ 300 de diferença só por você estar parcelando, cara. Olha que parada. Pô, você vai dar 300 conto pros caras só porque você não vai pagar o bagulho à vista. Então, por isso que a gente. Cara, vocês estão entendendo porque a gente vai montar duas configurações diferentes? É meio que, cara, não tinha pra onde correr. É o caminho que a gente escolheu mesmo, beleza? Bom, pro armazenamento, eu selecionei um SSD NVMe, que é aquele SSD que vai direto na placa-mãe, né? Ele vai aqui, ó, nessa região aqui. Por ele ir direto na placa-mãe, ele vai ajudar você a ter um cable management melhor. Não vai ficar aquele monte de fio no gabinete, porque ele não vai fio. Ele é alimentado direto pela placa-mãe. E pelo fato dele também ser alimentado
e conectado direto na placa-mãe, ele tem uma conexão muito mais rápida do que qualquer HD ou SSD comum que seja SATA, tá? Então por isso que eu tô usando esse daqui. Ah, Gohan, mas tem várias marcas, King Spec, X-Ray Disc, Golden Fury, por que Nitec? Cara, Nitec é a minha marca favorita de SSDs do AliExpress. Eu já comprei alguns, nunca tive problema e eu sempre recomendo eles. Então, cara, não é uma garantia de que não vai dar problema com ninguém que comprar, pode acontecer. Toda peça é suscetível a dar problema, cara. Saiu da loja suscetível a dar problema, infelizmente. Mas é uma das marcas que eu mais confio aqui do AliExpress e é uma que eu acho que dá mais cuidado dessas mais de entrada, né? Claro que não dá para comparar com marcas muito mais caras, como o Samsung 980, não sei das quantas aí Pro, entendeu? A Data, Kingston, não tem como comparar com essas marcas mais caras, mas das marcas de entrada, eu acho que a Nitec é uma que faz e que produz os melhores SSDs de baixo custo, beleza? Então por isso a gente vai estar tendo aqui um SSD NVMe de 512 GB, pô, 512 GB é muita coisa, cara. Dá para instalar bastante jogo, dá para instalar filmes. Olha lá, instalar filmes não, cara, que isso, pô? Baixar seus programinhas e acessar os seus conteúdos, né? Então, não tem do que reclamar. SSDzinho NVMe da Nitec de 512 GB por R$ 242. Fechou, meu querido? E agora, retornando aquele grande ponto do PCI Express 4.0 que o processador suporta, que é muito importante. A placa de vídeo a gente tem uma Radeon RX 6500 XT. Ela tá saindo pra gente por 1.389 aqui na Terabyte Shop, beleza? Modelinho da Power Color, a mesma marca da minha placa de vídeo. Então, cara, é uma plaquinha aí que tem garantia de 12 meses, suporta o MDFCR, que, mano, igual nesse vídeo que tá mostrando aqui, ele dá uma diferença bem grande de 69 para 106 FPS, e é uma diferença muito bruta, mas não chega a ser tão grande assim a diferença do FSR, tá? Mas é um recurso, né? Uma tecnologia muito legal que dá um pouquinho mais de vida útil para nossos componentes, né? A nossa placa de vídeo, um joguinho que ela rodaria ali nativa a 40 FPS com FSR, você consegue pegar uns 55, às vezes até mais que isso, sem perder muita qualidade. Então é um recurso que, querendo ou não, dá mais vida útil para nossas peças, né? É uma plaquinha que já tem 4 GB de VRAM, que não é muito, né? Não é muito, mas é uma quantia aceitável que dá para jogar praticamente de tudo sem ter muitas preocupações, beleza? Ela tá saindo pra gente por 1.389 e essa vai ser a seleção da nossa plaquinha de vídeo, tá? Ela tá ali num patamar de desempenho semelhante ao de 1650 Super, já se mostrou bastante superior a GTX 1650 comum em muitos jogos, então, cara, é uma excelente escolha para combar com o i3 1200F, beleza? Olha só, 1.389 à vista, 1.634 se parcelar. Olha aí, quase 200 conto, quase R$ 200 de diferença. Então, né, não tem muito para onde correr. A fonte de alimentação que a gente vai usar é a Mancer Thunder de 600 watts. Ela tem o selinho 80 Plus bronze, beleza? Então é uma fonte muito boa aí. Então beleza, a fontezinha 269, 600 watts vai ser mais que suficiente para essa configuração, bem mais que suficiente. 450 já ia tocar bonitinho aqui, mas como essa fonte tá num preço legal, é uma fonte de qualidade, tô trazendo ela para vocês escolherem porque eu acho que vai casar muito bem com essa configuração. E caso vocês queiram fazer um upgrade posteriormente, pô, colocar um i5, colocar uma 3060, uma 3060 Ti, essas placas que estão abaixando consideravelmente de preço, você vai ter fonte suficiente para isso, cara. Então, pô, só meter marcha, beleza? E por último, nessa nossa configuração aqui de PC Gamer à vista, a gente tem um gabinete, que é o gabinete gamer da MyMax, o modelinho Eternity, um gabinete com USB 3.0 e que eu particularmente achei bem bonito, tá? Dentre várias opções de gabinetes que tinham nessa faixa de preço, eu escolhi ele por causa do preço, né? Obviamente, por causa do preço também, e porque ele tem PSU cover. Eu encontrei outros nessa faixa de preço com fonte embaixo, mas sem o PSU cover. E aí fica a fonte mostrando aqui um monte de fio. Meio que acaba não tendo muita utilidade o gabinete ter fonte embaixo se ele não tem PSU cover, né? Claro, tirando do ponto de vista térmico, que tem uma ajuda no arrefecimento da fonte, mas, cara, não é esse bicho de 7 cabeças, igual todo mundo fala, tá? Um PC com fonte embaixo ou com fonte em cima não vai deixar de funcionar. Entendeu? Ele não vai deixar de funcionar. A fonte ela vai trabalhar um pouquinho mais quente, ela vai ser um pouquinho menos eficiente, porque a tendência do ar quente que sai aqui das peças daqui de baixo é subir, né? Porque o ar quente ele sobe, condensa lá, mano, aula de química, de física, essas paradas eu não entendo muito bem, mas eu sei que a tendência do ar quente é sempre subir e o ar mais frio ficar embaixo. Então a fonte ela acaba sendo um pouquinho mais eficiente por ela estar embaixo no gabinete, mas não que seja da água pro vinho. Então, se você pegar o mesmo PC, colocar a fonte embaixo ou a fonte em cima, ele vai funcionar a mesma coisa, beleza?
Então, cara, o gabinete que eu selecionei é esse, por essas razões. Porque eu achei ele bem bonito, mas o gabinete também é uma escolha pessoal. Se vocês quiserem selecionar outro, não tem problema, aí é com vocês, beleza? Ele tá saindo por 211,65, fechou? E aí já tem o PSU cover e tudo bonitinho. O valor final dessa configuração aqui com o PC... com as peças tudo à vista, ficou em 3.653, beleza? Esse foi o valor final dessa configuração, comprando todinho à vista, tudo bonitinho, com as peças novas aí, sem crise, beleza? Agora, convenhamos que você seja um brasileiro mais convencional, né? Não tem como dar 4.000, 3.800 num PC à vista, pô. Tem as coisas de casa para pagar, mano. O cartãozinho tá aí para salvar nós. Como é que nós faz? Bom, selecionei para vocês agora a segunda configuração, tá? A segunda configuração é para quem vai montar o PCzinho parcelado e eu vou mostrar para vocês todas as peças, beleza? Começando, a gente já tem uma placa-mãe diferente. A gente tem uma placa-mãe agora para um socket, para um padrão AMD. A gente tem uma MSI, uma B350 Tomahawk, beleza? Ela tá saindo por 439,37, beleza? E a gente consegue parcelar em até 6 vezes sem juros, beleza? Ó, até 6 vezes sem juros ou 12 vezes com juro bem baixinho, ó. 12 vezes aumenta R$ 10, é praticamente nada, beleza? Essa placa-mãe da AMD é uma placa-mãe com a construção mais legalzinha. A gente vê que tem uma dissipação bem robusta aqui no circuito do VRM. A gente nota que tem aqui mais de um conector PCI Express, então dá pra gente fazer aquele SLI cabuloso de GTX 295. Ave Maria, doido. É uma placa-mãe com bastante conexões, uma placa-mãe bem interessante, tá? Então ela tá saindo por 439 e junto com essa placa-mãe a gente tem padrões de memória DDR4 e as memórias que a gente vai usar serão as mesmas da Cuso, tá? Como é aqui dentro do AliExpress, a gente pode parcelar também até 100 vezes sem se preocupar com juros, fechou? Então, as memórias a gente já tinha comentado sobre, eu vou skipar para não falar muito. E a novidade que a gente tem aqui é o processador. Aqui a gente vai ter um processador diferente. Pô, Gohan, qual processador que é esse daí? Esse daqui é o Ryzen 5 5500, tá? Ele foi um dos últimos processadores da linha 5000 que a AMD veio lançando recentemente. Pô, Gohan, e por que selecionou esse processador? Porque ele tem 6 núcleos de 12 threads. Então, no geral, ele é um pouquinho mais forte que o i3 12100F. Porém, ele não tem o PCI Express 4.0. Fala, pô, então, se ele não tem o PCI Express 4.0, ele já não ia casar tão bem com a 6500 XT. Entendeu? Ele ia rodar. A 6500 XT ela melhorou muito o PCI Express 3.0, mas não ia levar ela a 100%. Então por isso que o i3 estava ali. Pô, o i3 ele vai casar perfeito com a 6500 XT, mas para esse carinha a gente vai ter uma seleção diferente, beleza? Então ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads, tem um desempenho semelhante ao Ryzen 5 3600, então é um processador muito legalzinho, vai rodar qualquer jogo tranquilo também, beleza? Mas, igual vocês estão vendo, esse processador ele vem num blisterzinho, né, que é essa embalagenzinha transparente de plástico. Nele não vem o cooler box igual vem no i3, que é naquela caixa grandona. Então, obviamente, a gente vai ter que selecionar um cooler, né? Não dá pra montar o PC e deixar o processador lá ventando. Vou deixar aberto pra ventilar o processador pra esfriar. Não é assim que funciona, né? E o cooler que eu selecionei pra vocês, com base em testes meus, é o Blizzard T2 da Cooler Master, tá? Dos cooler mais de entrada, eu acho que esse é o, mano, o mais recomendado, tá? Pra quem tá montando um PCzinho e não pode gastar muito num cooler, tá? Ele tá saindo R$ 65, cara. E eu vou falar pra vocês, eu testei ele com o Xeon i5 2689, que tem 115 watts de TDP. Eu coloquei pra fazer o teste de estresse, ou seja, o processador tava de fato puxando 114,3 watts direta ali de energia, ou seja, o bichão tava esquentando pra caçamba, pra caçamba. E o cooler segurou em 66 graus. Em 66 graus, não passou de 66 graus o processador com 115 watts TDP, né? E o processador com 32 nanômetros de litografia, ou seja, não é um processador recente, é um processador bem antiguinho. Então, cara, é um cooler muito forte, um cooler bastante parrudo. Agora, pô, se você quer um RGBzinho, colocar uma luzinha, uma corzinha, um negocinho diferenciado, você pode colocar um Redragon Tier, um Redragon Thor, vai tudo da sua questão e da sua necessidade, mas eu pra estar dentro do orçamento e o valor que eu cotei, o cooler que eu recomendo pra vocês, se vocês não quiserem gastar muito, é esse Cooler Master Blizzard T2, beleza? Ele tá saindo aí por R$ 64,90. Tem vídeo de unboxing e review sobre ele aqui no canal. Por armazenamento, mais uma vez a gente tem um SSD NVMe de 512 GB da Nitec, né? É o mesmo que a gente tinha selecionado para outra configuração. Daí do AliExpress também tem um parcelamento até 6 vezes, então segue o baile. E a diferença começa aqui, nessa montagem, né, nesse setup, nessa configuração, eu selecionei para vocês uma GTX 1660 de 6 GB da marca 51 RISC. Mas pô, Gohan, o que é 51 RISC? Que parada é essa? Bom, pessoal, basicamente daqui é a GTX 1660, né?
Mas ela é a da Galaxy, tá? Eles pegam só um modelinho que já existe, coloca só o adesivinho deles e vende como se fosse um produto deles, entendeu? Tá aqui, ó. GeForce GTX 1660. Se a gente pesquisar 1660 da Galaxy no Google, ó, tá vendo? É a mesma placa, ó. Pode ter certeza, ó, é a mesma placa. Vou até voltar para vocês verem. Então eles só colocaram o adesivozinho deles só pra tipo, falar que é marca deles, mas basicamente eles remarcaram, beleza? E é uma placa que tem bastante avaliação, o pessoal fala que é fria, modelinho Double Fan, a gente nota que tem heat pipes. Então, cara, é uma placa de vídeo que a gente pode comprar despreocupado, que é um modelinho conhecido, tá? A gente só tem que ficar de olho em questão de ser uma placa de vídeo usada, né? Como é uma placa de vídeo usada, não tem como a gente saber quanto tempo vai durar. Mas igual tá aqui na descrição, a placa de vídeo ela vem 98% nova, ou seja, praticamente nova, tá? E é testada antes da entrega. Então, só pelo fato de você estar de você estar comprando aqui nesse valor, cara, e ter parcelamento em até 6 vezes sem se preocupar, já acaba sendo mais interessante que no Brasil. E eu não ressaltei com vocês, mas a 1660, ela é mais forte que a 6500 XT, tá? A gente vai ver um comparativozinho entre elas no final, beleza? Então, o modelinho de placa é esse, tá saindo por 1.229. A gente utilizando o cupom MEGA70 ou Liquid70, ela sai mais em conta que isso. Ela sai mais ou menos por 1.189, alguma coisa assim. Então, cara, essa é a placa de vídeo que a gente vai selecionar para essa configuração. Tem tudo direitinho no nosso Telegram que eu sempre mando. Esse link tá aqui abaixo, eu sempre mando para vocês direitinho as ofertas que eu encontro num preço bom. E essa daqui é uma delas que apareceu lá, beleza? Fonte de alimentação também é a mesma, né? Porque não tem por que mudar. Essa configuração aqui ela já vai consumir um pouco mais. Então essa fonte aqui tá dentro da margem. Acho que creio que uma de 500, 550 daria tranquilo, mas como a gente tem folga, sempre é aquelas. É melhor sobrar do que faltar. É ou não é? Fala se não é. Então, a fonte que a gente vai selecionar é a mesma Mancer Thunder 600 watts, beleza? E por último, o gabinete para repetir, uma IMAX Eternity, tá? Saindo por R$ 211,65. O mesmo gabinete que a gente já tinha visto antes, beleza? E essa configuração, para quem vai montar parcelado, sai por R$ 3.404,09, tá? Ou seja, sai mais ou menos uns R$ 250 mais em conta. Eu falo, nossa, muito top, 200 e pouco mais em conta. Porém, eu já coloquei ela visando, né, sabendo que a gente comprando no AliExpress existe possibilidade da gente ser taxado. Entendeu? A taxação, ela varia muito de região, varia muito da sorte, varia muito se o seu nome já está marcado ali. Se você já importou muito, seu CPF meio que já está ali na receita. E como na lei não permite comprar produtos importados para revenda, né, com cunho de revenda, sem tomar nenhuma tarifa, nenhuma importação, a chance de você ser taxado é maior. Se é a sua primeira vez comprando, a possibilidade de taxa é menor, entendeu? Então, pô, se você já comprou muitas coisas, tá vendo esse vídeo, vai montar esse PC para prevenir mais ainda a sua chance de taxa, cria o CPF ali, cria uma conta nova com o CPF da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu irmão mais velho, cria a conta lá com o usuário que nunca importou nada, que a possibilidade de você ser taxado vai ser bem menor, beleza? Então, onde eu posso ser taxado aqui? A placa-mãe você pode ser taxado, entendeu? Em São Paulo, a gente não costuma pagar ICMS, então a taxação pode variar ali de R$ 80 até uns 200, mas pode acontecer casos raros, infelizmente acontece de você ser taxado mais que isso, entendeu? Pode acabar acontecendo, mas ainda acaba compensando pela possibilidade de você pagar parcelado. Porque, por exemplo, você vai pagar 439 nessa placa e você coloca para parcelar vai em 10 vezes, ou seja, R$ 43,90 por mês. Se você é taxado em 200, no primeiro mês você vai pagar R$ 240 e nos outros meses você vai continuar pagando 40. Ela vai sair por 640 e é mais ou menos o preço que você ia pagar nela aqui no Brasil, entendeu? Porém, isso à vista. Né? Aqui no Brasil você não consegue comprar ela parcelada nesse preço. Então por isso que eu acho que acaba compensando. Memória é muito, muito, mas muito improvável de ser taxado, quase impossível. Processador também, quando vem assim com blister, a chance de taxa é muito baixa mesmo, é muito raro, entendeu? Quando vem com a caixa, tudo, o cooler box, a probabilidade é maior porque é uma embalagem maior, beleza? Armazenamento também é bem difícil de ser taxado. Outra coisa que você tem chance de ser taxado é na placa de vídeo, mas é exatamente a mesma questão da placa-mãe. Eu acho que acaba compensando pela possibilidade de você poder parcelar, beleza? E bom, é isso basicamente. Os dois processadores vão conseguir levar as placas de vídeo a 100% sem muito trabalho. Tanto o 12100F com a RX 6500 XT vai levar ela de boa, quanto o 5500 com a 1660, que é PCI Express 3.0, também vão trabalhar ali no máximo. E como a gente já tem essa questão, os dois processadores com 16 GB de RAM, os dois processadores levando a placa de vídeo a 100%, o que resta é a gente comparar somente a placa de vídeo, né? Porque os processadores vão conseguir levar elas sem muita crise.
Então, a gente compara qual que vai ser a diferença de desempenho da 1660 para 6500 Ofertas com até XT. 60% Mas os processadores, off. É ambas nos achados da configurações, semana ambos do Mercado PCs Livre. vão ter um Compre perfil agora. de desempenho bastante semelhante, entendeu? Então vai tudo muito da questão de qual condição você tá. Pô, vou comprar o PC à vista, vou comprar o PC parcelado. Igual a gente tem um vídeo aqui no canal FPS Test. Vamos ver se a gente consegue subir a resolução um pouquinho, que não tá dando nem pra ler, cara. No The Witcher 3, a gente tá tendo uma média de 56 FPS para 1660 e 57 para 6500 XT. Vamos ver pro final do teste. E a média na 6500 XT ficou até um pouco maior, o que eu não esperava, tá? Ficou 66 contra 62. Cyberpunk 2077 ficou 44 para 6500 XT e 42 para 1660. Death Stranding ficou a média de 89 para 6500 XT e 83 para 1660, tá? Lembrando que a 1660 é 6 GB e a 6500 XT é 4, tá? Então a 6500 XT ela vai estourar a VRAM um pouquinho antes, tá? Igual tá aqui no caso do Days Gone, ela tá pegando 55 FPS, mas tá com os 4 GB inteiro de VRAM usado. E inclusive acredito que ela não tá pegando mais FPS por isso, porque tá sendo limitado. Então acaba tendo uma diferença em alguns cenários. Aqui, ó, por exemplo, no caso do Days Gone, ele tá usando 4 GB e 700. Aqui na 1660 tá pegando 63 FPS, mais ou menos ali uns 8 a 9 FPS a mais, entendeu? Então, cara, a gente tem o Far Cry New Dawn, que tá pegando uma média um pouquinho melhor aqui na 6500 XT do que na 1660. A gente tem o Forza Horizon 4, que na 1660 já tá tendo uma vantagem aí de quase 20 FPS, mas varia muito de jogo e da otimização do jogo em si, tá? Não dá pra gente colocar um comparativo exato, mas são duas configurações que vão ter um desempenho bem parecido. E o que é importante aqui, eu acho que o mais interessante para vocês aqui é saber que em ambas as configurações vocês vão conseguir jogar praticamente qualquer jogo atual em 1080p. Alguns vocês vão ter que colocar no médio, alguns vocês vão ter que colocar ali no básico, alguma coisinha ou outra ali ativa, mas qualquer jogo atual vocês conseguem jogar com essa configuração. E bom, o vídeo foi esse, espero ter ajudado de coração. Por favor, não esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal para estar sempre ajudando a gente aí, pra gente estar trazendo mais conteúdo como esse, tá? Acaba dando trabalho editar, pesquisar as peças. Então, se vocês puderem retribuir, deixando um likezão, compartilhando com algum parente de vocês que tá querendo montar uma configuração parecida, já vai ajudar muito. Mas se não puder também, já agradeço de antemão por vocês terem assistido até aqui, beleza? Qualquer dúvida pode deixar aí abaixo nos comentários. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição, a gente troca uma ideia lá. Quem tiver alguma dúvida pode mandar também de boa. Bom, mais um vídeo foi esse, fiquem com Deus, valeu! Você quer fazer sua primeira compra no AliExpress? Você tem dúvida de qual loja comprar? Pois então conheça a Mega Planilha Descomplicando. Nela você encontra diversos produtos de vendedores confiáveis com foto e informação, de kitzinhos a CPU Cooler, links na descrição.